Olá amigos, estamos bem avançados no nosso curso, já vimos os assuntos principais. Neste momento, se você seguiu o curso, se você procurou outras literaturas, se você fez exercícios, você está se tornando um programador. Então, nessa aula nós vamos ver alguns tópicos adicionais. Primeiro assunto, nós vamos ver a utilização das estruturas de dados que nós vimos até agora. Nós vamos ver onde elas se aplicam, quando utilizadas. Apenas algumas dicas básicas de como utilizar essas estruturas de dados. A seguir, nós vamos ver também uma leve introdução ao que seria busca avançada, né? Nós vimos várias estratégias de busca durante esse curso. Nós vamos ver algumas coisas, um pontinho, um iniciozinho do que seria uma busca avançada. Bom, em seguida nós vamos ver uma coisa que é interessante para a gente tornar nossos programas mais eficientes, mais rápidos, que é a programação concorrente em Python, utilizando threads. Com relação à utilização das estruturas de dados que nós vimos até agora, nós poderíamos classificar as estruturas de dados em dois tipos. As estruturas de dados de propósito geral, que são as matrizes, ou vetores, como queira, as listas ligadas, as árvores e as tabelas hash. E as estruturas de dados especializadas, que são as pilhas, as filas de prioridades e os grafos. Além de vermos também algumas dicas com relação à utilização dessas estruturas de dados, nós vamos fazer uma pequena comparação, embora já tenhamos feito nas aulas passadas, entre os algoritmos de inserção, de shell sort, quicksort, merge sort e heap sort. Nós veremos também as estruturas especiais, que são os grafos, que são representados através de matrizes de adjacências ou de listas de adjacências. E finalmente, no item 5, nós temos o armazenamento externo, que são providos através do armazenamento sequencial, dos arquivos indexados, das árvores do tipo btrees e do hashing. As estruturas de dados de propósito geral, elas são usadas para armazenamento geral, como por exemplo, registros em um banco de dados. Conforme falamos na transparência anterior, elas são as matrizes, as listas ligadas, as árvores e as tabelas hash. Nesse fluxograma aqui, nós temos uma estrutura que pode ajudar você a tomar decisões sobre que estrutura de dados utilizar a partir da sua situação, a partir do problema que você está tentando resolver. Se você tem um conjunto de dados pequenos, então, obviamente, você vai se fazer mais algumas perguntas. Então, você segue o caminho assim. Se o seu conjunto de dados não é pequeno, é grande, então você vai seguir esse caminho aqui e vai fazer mais algumas outras perguntas. Bom, supondo que o seu conjunto de dados seja pequeno, você vai verificar então se o seu tamanho é previsível. E aí você tem duas respostas, sim ou não. Se a sua resposta é tamanho imprevisível, pode aumentar, diminuir, o tamanho é impossível determinar o tamanho a priori, então você deve utilizar uma lista ligada, que permite armazenar um conjunto de dados pequeno e de tamanho imprevisível. Essa lista de dados ela aumenta com o tempo, pode aumentar ou diminuir facilmente com o tempo. Porém, se você tem um conjunto de dados pequeno e o tamanho não é previsível, então você vai fazer uma outra pergunta. O que é mais importante? É a busca ou a inserção? Se a busca é mais importante que a inserção, você usa uma matriz ordenada, que te permite fazer uma pesquisa binária, que permite fazer uma pesquisa mais rápida. Se a busca não é mais importante que a inserção, quer dizer, a inserção em uma matriz ordenada significa reordenamento da matriz, isso dá trabalho, demora. Então, se a inserção não é importante, ou seja, se a busca não é mais importante do que a inserção é importante. Se a inserção é importante, então você usa a matriz não ordenada, porque se você usar a matriz ordenada, você vai perder tempo. Bom, voltando aqui para o outro lado, se o seu conjunto de dados é grande, e você precisa, aí você vai fazer outra pergunta. Você precisa de uma velocidade de pesquisa e inserção muito rápida, muito rápida. Eu quero que isso aqui seja feito muito rápido, mesmo que eu tenha 1 milhão, 1 bilhão de registros, sei lá quantos registros eu tenho. Então eu vou usar uma tabela hash. Não é fácil fazer isso, usar uma tabela hash. Se não, a pesquisa e inserção não há essas exigências todas com relação a essa velocidade, eu tenho que fazer outra pergunta. Eu tenho que ter uma garantia na aleatoriedade das chaves, quer dizer, a árvore
Há uma garantia de que essa árvore vai estar mais ou menos equilibrada do ponto de vista, esses registros estão mais ou menos distribuídos aleatoriamente? Se eu tenho essa garantia, eu posso fazer uma árvore de pesquisa binária sem problema. Essa árvore vai ser bastante eficiente, bastante razoável para o meu trabalho. Se não, aí eu vou fazer uma árvore balanceada que vai tentar evitar que a árvore seja degenerada, ou seja, uma árvore meio complexa, uma árvore binária que tende a se deslocar para um lado só. Então, a árvore balanceada seria uma boa escolha quando eu não tenho essa garantia de aleatoriedade nas chaves. Então, nós temos aqui, na notação Big O, do grande O, né, nós temos aqui os tempos que a gente leva para manusear essas estruturas de dados. Então, a matriz, por exemplo, simples, não ordenada, a gente encontra alguma coisa nela em termos de... O tempo que se leva para fazer uma busca nessa matriz é proporcional ao número de elementos da matriz, da ordem de n. Porém, a inserção é da ordem de 1. É apenas uma instrução de máquina, inserir e pronto. A deleção é da ordem de n, que eu tenho que encontrar antes para poder deletar. Então, atravessar isso aqui não é suportada pela matriz. A matriz não permite aí que você faça uma... Ela não te dá meios para você pesquisar ou seguir os elementos dessa matriz em alguma ordem pré-estabelecida, ou seja, em pré-ordem, ou em ordem, ou assim, ou seja, qual for a ordem que você tem de utilizar, ela não te dá nenhuma ferramenta para isso. Você tem que ordenar a matriz depois ela deixa de ser matriz para ser a matriz ordenada. Já a matriz ordenada, ela te permite uma busca em ordem de log de n, busca rápida, né, bem mais rápida do que a busca da matriz simples, porém a inserção é mais lenta. Então, a inserção da ordem de n, a deleção também na ordem de n, atravessa da ordem de n, porque ela já está ordenada, te permite pesquisar pelo menos em uma ordem, na ordem que ela está. A lista ligada, ela te faz tudo isso na ordem, a busca na ordem de n, a inserção é imediata e a deleção também na ordem de n, essa aqui também não é suportada pela lista ligada. A lista ligada ordenada faz tudo na ordem de n, né? A árvore binária, ela faz uma busca na ordem de log de n, uma excelente busca, uma excelente inserção também, deleção. Então aqui nós temos aqui um acesso relativamente rápido à árvore. Porém, atravessar a árvore eu tenho aí na ordem de n, previsível, assim que se faz. Na média, isso aqui na média, no pior caso, ela vira quase que uma lista ligada ordenada, né? Você tem, no pior caso, ela é uma lista ligada ordenada. A tabela hash, ela é a mais rápida de todas, embora para atravessá-la não tenha nenhuma ferramenta para isso. Se você quer seguir uma tabela hash em pré-ordem ou em ordem, você tem que transformá-la em uma matriz ou uma matriz ordenada, e ela tem que virar outra estrutura para que você possa atravessá-la, né, do termo em inglês traverse. Bom, então é isso aí com relação às estruturas de dados de propósito geral. As estruturas de dados especializadas, elas normalmente são atreladas, são ligadas, conectadas a um algoritmo que requer explicitamente esse tipo de estrutura. Por exemplo, se você vai fazer uma busca em profundidade, você necessita de uma estrutura de dados de uma pilha. Você usa uma pilha para forçar uma busca em profundidade. Isso quer dizer que a estrutura especializada ela é naturalmente associada a um tipo de operação que você vai realizar. Se você usa uma busca em profundidade, você usa uma pilha. Se você usa uma busca em largura, por exemplo, você tem que usar uma fila. Então ela é associada a algum algoritmo específico. Esses tipos de dados, ou esses tipos de estruturas de dados, pilhas, filas e listas, com prioridades, elas são chamadas de estruturas de dados abstratas. Elas não existem na realidade. O que nós utilizamos é apenas uma estratégia de utilização de uma outra estrutura de dados que realmente existe, que está na memória do computador. Que pode ser uma matriz, uma lista ligada a um heap, por exemplo. Então nós temos no computador uma matriz, uma lista ligada a um heap, de forma que o acesso a essa estrutura básica que está na memória do computador é feito de forma a gente ter a ilusão, ou virtualmente, a gente perceber, ou virtualmente a gente sentir que está utilizando uma pilha, uma fila ou uma lista. Então, por isso que essas estruturas de dados são chamadas de estruturas de dados abstratas, normalmente implementadas utilizando matrizes, listas ligadas ou heaps.